pior coisa que você pode fazer na internet. Venham até mim. E, ao meu ver, a pior coisa que você pode fazer na internet é declarar apoio a político, tá? Faz isso e vê um negócio acontecer. No caso do cara que é famoso, entre aspas, né? Faz live, tem um públicozinho ali pequeno e tal. Se for uma pessoa anônima, aí eu já não sei. Falar sobre seu relacionamento na internet... Tem muitas coisas, né? Vamos ver aqui. Existem várias maneiras de você arruinar a sua própria vida. E hoje em dia, grande parte dessas opções existem na internet. A primeira coisa que vem na sua cabeça deve ser algo como, sei lá, botar todo o seu dinheiro no tigrinho, baixar um vírus que rouba suas informações bancárias, se inscrever no canal Menino Thomas, ou cair em um golpe, ou algo nesse sentido. Mas nada disso que eu falei Pera aí, esse urubu do Pix. no Thomas, ou cair em um Eu gostei muito dessa edição, velho. A explosão, os fogos de golpe, artifício. ou Olha algo isso, nesse cara. Que sentido. coisa Mas maravilhosa, nada velho. disso que eu falei é sequer comparável com aquilo que é de longe a pior coisa que você pode fazer na internet. O que é? Uma coisa que sempre traz consequências na vida real e muitas vezes arruina a vida da pessoa de forma que ela não consegue mais se recuperar. O que é, velho? O que é, Por cara? volta de 2014, um homem alemão publicou um vídeo no YouTube fazendo justamente essa coisa. E, consequentemente, a sua vida nunca mais foi a mesma. Nos anos seguintes, ele perdeu a sua casa, perdeu os seus amigos, foi condenado pela justiça. E a sua história se tornou uma das mais icônicas, fascinantes e perturbadoras de toda a internet. O que é? Na moral. Pera aí. Calma. Sem spoiler, tá? Eu acho que eu sei o que é. Eu estou obcecado em descobrir o que é antes de saber o que é, mas eu acho que eu sei o que é, tá? Pelo grito que ele deu e pela frase que ele falou, provavelmente ele tentou bater de frente com os haters, tá? Provavelmente tinha uns haterzinhos, tal. Aí ele foi bater de frente e isso esgotou o psicológico dele, tá? Eu acho que é isso. Isso é perigoso, velho. Tudo isso por causa de um vídeo. O meu canal inteiro é basicamente dedicado a essas histórias da internet. E essa Muito bom. história deve ser uma das minhas favoritas, de longe. Essa é a história completa de uma das maiores lendas da internet. Essa é a história do homem que fez a pior coisa que você pode fazer na internet. O que é? Essa é a história de Dragon Lord. Rainer Winkler nasceu em 2 de agosto de 1989, na pequena cidade de Neustadt an der Aisch. Seu pai Rudolf era um motorista de caminhão e sua mãe Rita era dona de casa. Pouco tempo após o seu nascimento, ele e sua família se mudaram para Altschauerburg, uma Que nome difícil. pequeníssima vila com uma população de 40 pessoas. Pouco se sabe sobre a infância do Rainer, mas o pouco que a gente sabe indica que ela não foi ideal. Ele tinha uma dificuldade muito grande de aprender coisas novas e de se socializar com as outras crianças, e consequentemente os pais dele colocaram ele em uma escola para alunos especiais. Depois que ele saiu da escola, ele começou a trabalhar em lugares de firma braçal ou subempregos, mas ele acabou não ficando muito tempo nesses lugares e depois ele simplesmente desistiu de ter um emprego ou uma carreira. O maior problema que Rainer enfrentou nessa fase inicial da sua vida, e talvez até os dias atuais, é o seu baixo intelecto. Com testes de QI apontando que Rainer tinha uma pontuação que variava de 85 a 58 de QI. 50... Pô, 85 já tava melhor do que a média do Brasil, né? Mas aí 58... Caralho. E sua família provavelmente não tinha condições para enviá-lo para um curso profissionalizante ou uma faculdade.
Ele e sua família também não tinham acesso à internet, já que Rudolf acreditava que instalar uma banda larga só iria trazer problemas para a família. Em 2012, Rudolf tragicamente faleceu de câncer de próstata, e Rainer herdou o terreno e a casa da família. Pouco tempo após a morte de seu pai, Rainer teve um desentendimento com a sua mãe e a sua irmã, levando-as a sair da casa e morar em outro lugar. Oxi. Não se sabe exatamente o exato motivo da mãe e irmã de Rainer terem saído da casa, com as duas teorias mais prevalentes, sendo que Rainer as expulsou da propriedade ou que as duas não conseguiam morar com ele devido às suas atitudes e pavio curto. Completamente sozinho, Rainer finalmente instalou a internet em sua propriedade e tinha toda a casa para ele mesmo. O terreno que ele herdou do pai era enorme. A casa principal tinha 2 andares e ao lado dela tinha outra casa, uma cabana e um celeiro que tinha... É um lixão. Pô, isso aqui deve ser depois de um tempo dele morando lá, né? Provavelmente ele não organizava nada. Homem, no geral, o homem morando sozinho é uma desgraça, tá? E antes que alguma boneca fale, eu sou diferente. Parabéns, cara. Eu tô falando no geral, porra. Consegue entender isto? Boa. até um cavalo. Cavalo. Mas o Rainer acabou não cuidando muito bem do terreno do seu pai. Em poucos meses, o telhado da cabana caiu e ele não tinha dinheiro para reparar ela, já que ele não tinha um emprego, se recusava a buscar um emprego e vivia... Ele tem 2 barrigas, mano. Que porra é essa, velho? só de auxílio do governo. Além disso, o Rainer Peraí, ele vivia de auxílio? O quê? Peraí. a buscar um emprego e vivia só de auxílio do governo. Olha só, peraí. Então na Alemanha tem um Bolsa Família também, velho? Sabia não, cara. Todo país tem um Bolsa Família da vida ou não? Alguns têm, outros não. Então é interessante, né? Macho do Randy mandou R$5. Esse cara parece o Titã do Megamente. Esse cara aí, eu não conheço Megamente. Eu conheço o personagem Megamente, mas eu não conheço o Titã não, tá? Não vi o filme não. F. Titã Megamente. Caralho, é mesmo, ó. Ruivinho, né? Parece mesmo, viu, cara? Cara de quem pratica bullying na escola. É tipo Caruso, né? Parece o Caruso, mano. Ó. Além disso, o Rainer nunca fazia faxina na casa dele. Na Alemanha o auxílio é muito maior do que o do Brasil. Olha só, cara. Interessante, viu? E ele também criou o hábito muito estranho de jogar lixo no próprio terreno e Aí, deixar ó. lá. Tá vendo? Tratando meio que a própria casa dele como um lixão. Ó. E em poucos anos, a casa dele ficou infestada de vários sacos de lixo e insetos e bagunça. Não apenas na parte de fora da casa. Meu amigo. Meu amigo. Imagina o tanto de inseto e bicho que tinha aí, né? Mas também dentro. O celeiro da propriedade se tornou um lixão onde Rainer jogava sacos de lixo. A cabana também se tornou um lixão de céu aberto onde Rainer jogava sacos de lixo também. E muitos cômodos na sua própria casa também eram reservados apenas para o armazenamento de lixo. O único cômodo que Rainer cuidava, e consequentemente o único habitável, era o seu próprio quarto. E o cavalo acabou morrendo alguns anos depois. F. Pera aí. Cavalo. Porra, mas é porque o cara é doente mental, né? Qual é a dificuldade de levar a merda do lixo pra lixeira que passa? Com certeza tem coleta de lixo nessa porra dessa região. Não tá com caralho de não ter. Então o cara tem a preguiça de andar alguns metros a mais pra descartar o lixo, velho. Porra. F. A casa dele ficou tão imunda que os vizinhos e os trolls da internet do Rainer passaram a se referir à sua propriedade como Drachenschanze, a caverna do dragão. A primeira coisa que Rainer fez após conseguir acesso à internet foi se juntar a fóruns de heavy metal, o maior hobby e paixão de sua vida.
Tanto que as partes habitáveis de sua casa eram repletas Guns de N' Roses pôsteres ali. de bandas de rock. Foram nesses fóruns que ele começou a adotar o nick Dragonlord, ou Dragon Lord, e em O cavalo deve ter ido de FDPS que o cara subiu nele. Calmou, velho. Coitado do cavalo, já tava magro, passando fome, aí o cara foi subir nele, acabou, velho. 2013, criou seu primeiro canal no YouTube onde postava vídeos de curiosidades de bandas de rock e onde ostentava sua habilidade de editar efeitos especiais. Alles klar. Pô, ao invés de ficar recebendo auxílio do governo, ele deveria trabalhar na Marvel, né? O cara tem talento, pô. Se eu fosse... tem que ter alguém do governo pra caçar pessoas que estão se aproveitando do auxílio, pô. Vê um cara desse aqui e diz, não, você vai trabalhar na Marvel agora, tá cortado o auxílio, é isto. Tá? Um absurdo, O tá? Raina era uma figura ativa e conhecida em fóruns de heavy metal e black metal, onde acumulou uma considerável quantia de inimigos que odiavam as suas postagens e atitudes na comunidade. Eu acho que eu acertei já. Eu acho que eu acertei. No começo do vídeo, tá? Foi bater de frente com os haters, mas calma aí. Descobriremos daqui a pouco. Isso porque o Rainer demonstrava ser um narcisista e um mentiroso compulsivo, sempre falando de si mesmo nos fóruns e no YouTube como se fosse um homem talentoso e expert em vários tópicos distintos, mesmo que boa parte do que ele falava eram coisas completamente erradas. Então, sempre que alguém o criticava ou contrariava de qualquer forma, o Dragon Lord simplesmente xingava essa pessoa e a acusava de ser um hater. Na internet, existem compilações com horas de duração do Dragon Lord só falando mentiras sobre ele mesmo, com a esperança de parecer um Mano Porpeta mandou R$5. Que isso do Blade Planeta. Se colocar um bambole na cintura faz cosplay de Saturno. Que é isso, velho? É, pô, mas não tá tão gordo não, só um pouquinho, né? Não dá pra comer tanto vivendo só de auxílio. Ou auxílio, mas o auxílio deve ser alto, porque assim, né? Ele não é um obeso absurdo, mas tem uma pancinha boa, né? um homem ideal, trabalhador e descolado que viaja por todo o mundo. Tanto que Rainer era frequentemente xingado pelos seus haters de Lügenlord, Lorde das Mentiras. Um dia, um usuário de um fórum de black metal encontrou o número de telefone da irmã de Rainer e enviou para ela uma mensagem a ameaçando. Dragon Lord ficou absolutamente revoltado com esse ocorrido e postou um vídeo em seu canal que iria definir toda a sua vida a partir de então. O nome do vídeo era Taut euch kommt zu mir. Aí foi pior do que eu imaginava, cara. Ele não só bateu de frente, ele chamou pra briga. Certeza que esse maluco mandou o endereço. Ixi, meu Deus do céu, o cara é maluco, velho. Mas o cara é maluco, né? Dragon Lord ameaça o troll que ameaçou a sua irmã e fez a pior coisa que você pode fazer na internet. Ele intencionalmente vazou o seu próprio endereço. F. Acabou, viu? E ainda por cima, convidou trolls a irem para sua casa para enfrentá-lo pessoalmente. Metal, Leute. Ich weiß, dass ein paar Arschlöcher da draußen meinen, ich sei das letzte Arschloch und der letzte Kasper und Drecksack. Interessante que a maioria dessas pessoas podiam ser pessoas mais sã da cabeça se a família ajudasse e saísse da internet. Bom que virou conteúdo kkkk. Não, mas aí você perdeu o contexto do vídeo, tá? Ele ficou longe da internet na infância, na adolescência, até no começo da fase adulta. Ele teve acesso à internet depois da fase adulta, tá? O
cara já era dodói da cabeça desde sempre. Tem gente que é isso, é dodói da cabeça. Tem que ter um tratamento especial, mas... né, por questões políticas e econômicas não dá. E aí é isto, né? O cara fica aí largado. Und was weiß ich alles. Ich habe heute einen Aufruf an euch, kleinen miesen Drecksschweine. Irgendeiner, ich weiß jetzt nicht wer, es ist mir auch scheißegal. Ich weiß nicht wer es war. Irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir als Schauerberg 8 in 91448. Eita, meu Deus do kommt zu mir céu. und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Esse vídeo repercutiu não apenas entre as pessoas dos fóruns que já odiavam o Dragon Lord, como também furou essa bolha. Chamou a atenção de diversos trolls por toda a internet alemã, e alguns desses trolls realmente foram até a casa de Rainer Com para certeza. xingá-lo e vandalizar a sua casa. Peraí, é permitido o cara portar arma lá na Alemanha. E se alguém invadir o terreno dele, ele pode meter bala no cara. Informações importantes, né? Pra gente saber até onde dá pra os trollzinhos irem. Não. Não tem porte. Rainer, Ruhe! Ruhe, Rainer, du... Ruhe! Rainer! Rainer, Ruhe! Rainer, Ruhe, beruhig dich doch! Pô, agora é engraçado, né, velho? Porque o cara tem algum problema na cabeça, o Rainer, e os idiotas que vão lá ficar incomodando o cara também tem, né? Todo mundo é doido nessa porra. Hä? Sag doch, was ist los? Sonst müsst ihr auch mal Gespräche gehen. Wenn es aus Versehen gegen den Kopf kommt, kann. Ó, louco. Assim iniciou-se aquilo que ficou conhecido como o Drachen Game, um jogo interativo criado pelos haters do Dragon Lord, cujo o objetivo era só trollar, avacalhar, sacanear e fazer de tudo de errado com o Rainer, seja na internet ou seja pessoalmente, para então postar esses clipes online. E daí, conforme o tempo, as coisas foram ficando cada vez mais violentas. Os trolls começaram a ir na casa dele, jogando coisas, quebrando vidro, jogando tinta e fazendo vários atos de vandalismo ou de agressão contra o Rainer. Ele chamou os caras e aí não tancou quando eles foram. Mas se você vê que uma pessoa visivelmente doente mental lhe chama pro X1 e você vai lá, você também é um doente mental, né? No mínimo. No mínimo. Tá. Por baixo. O Rainer não respondia a esses trolls de uma forma muito inteligente. Ele sempre ficava muito puto com a mínima provocação e até quebrava as janelas da própria casa em uma tentativa de intimidar os trolls, o que obviamente só encorajava eles a trollar ele ainda mais. Pack den Prügel raus! Jawohl, da ist er! Komm raus, komm! Rainer, komm! Komm raus, Rainer! Ó, louco. Was beleidigst du denn jetzt so? Em 2015, Dragon Lord chamou a atenção de um youtuber famoso chamado Alexander Prinz, do canal Der Dunkle Parabelritter.
que Minha nossa viajou senhora, até alemão é o muito Dragon difícil, velho. Bunker para realizar uma entrevista com o Rainer. E acontece que o Dragon Lord era um grande fã do Alex, e não apenas aceitou fazer a entrevista, como também o deixou fazer um tour de sua casa. O vídeo do tour pela Caverna do Dragão acabou viralizando, alcançando mais de 1,4 milhão de visualizações no YouTube. Ó, louco. Isso resultou em várias pessoas conhecendo o Rainer pela Agora é que vai dar merda. Aí agora é que vai mais gente ainda pra casa dele. F, tá? primeira vez, algumas das quais passaram a assistir seus vídeos e lives, mas também atraiu muito mais trolls e aumentou drasticamente o número de pessoas participando do Drahen Game. Com muitas certeza. das quais foram visitar a casa do Rainer. Aqui também eu acho que é uma parte boa para eu deixar uma coisa muito claro sobre mim. Eu não apoio trollagens nesse nível. Eu acho que trollagem é uma coisa por si só muito boa e engraçada, mas existe um certo ponto onde ela fica longe demais. Enfim, eu sei que eu não preciso falar isso, mas só pra ficar claro, né? Du feige Sau! Was anderes hast du nicht drauf! Kannst du hierher kommen und andere auf die Eier gehen, Alter! Und darüber auch noch lachen? Dummheit! Rainer, Ruhe! Oh nein, der macht wirklich. Ey, ja klar macht ihr das wirklich. Das ist meiner, ne? Ó. Oh, Ah, é uma trollagem. Só uma trollagenzinha, velho. Vou jogar aqui um negócio aqui no telhado dele, vou quebrar a janela da casa dele, vou destruir a porta de entrada da casa dele. É só uma trollagenzinha. Soundlettern! Wollt ihr meinen Scheißschlauch kaputt machen? Ele tá com a arma? Komm her! Ah, não, é um rodo. Kopf ab! Ich wette, du wirst den Scheiß nochmal machen! Wenn dir den Scheiß in den Arsch schrammen! Dann schau mal, ob du darüber noch lachen kannst, du Hurensohn! Und weiter? Und weiter! Du bist ein Wichser! Ein harmloses Arschloch! Ó. Aí o cara completamente desestabilizado emocionalmente, como já ficou muito claro no vídeo, né? E vai que ele comete aí uma atrocidade. Óbvio que não justifica, tá? Mas é aquela coisa, se você vê um doido com uma arma na mão, tu vai lá ficar trocando tapa com ele? Eu acho que não, né? Então os caras também procuram. Os caras procuram muito, velho. Que porra é essa, velho? Por algum motivo, isso né lembrou aqueles filmes que tem alguém, geralmente velho, que mora numa casa antiga, e tem moleque desocupado que quer ficar enchendo e tacando pedra. É, não sei. O ser humano ele tem uma tara em briga, tá? Em guerra. O ser humano ele é tarado por guerra, pô. Ele não consegue. Assim, claro, tem exceção, blá blá blá, mas tem uma boa quantidade de gente que precisa estar em guerra, tá? Não no sentido físico, mas até uma guerra de ideologia. Pode ser guerra desses malucos querendo quebrar a casa do cara. Os caras não conseguem viver em paz, tá? Warum zuckst du so? Para os trolls, isso ainda não era o suficiente. E um grupo deles começou a disparar fogos de artifício contra o Drahen Shanza. Um desses fogos foi acendido enquanto o Dragon Lord estava ao vivo, e o barulho alto fez Rainer acidentalmente defecar em suas calças. Pô. Ó, se todas as trollagens tivessem sido só isso aí, pô, engraçado. Pronto, aqui, ó, trollagem, tá? Uma vez, né? Não vai ficar fazendo essa merda também toda hora na casa do cara, né? Deu pra rir, explosão, pá, susto, kkk, bacana. Essa foi boa. Esse cara falando parece o discurso do Bigode, todo alemão falando parece, né? Ainda mais com raiva.
Cagou? Ich muss mal schnell aufs Klo. F. O Rainer tentou chamar a polícia várias vezes pra lidar com os trolls, mas a polícia nunca ajudava ele. Isso não se Por dá quê? apenas por incompetência da polícia, mas também pelas próprias ações do Rainer. A casa que ele morava era uma vila isolada numa zona rural, então a delegacia mais próxima era bem longe. O Rainer também era muito rude e se recusava a cooperar com os policiais. E quando os policiais falaram pro Rainer pra ele parar de provocar esses trolls, ele ignorou as recomendações deles completamente e voltou a fazer vídeos na internet convidando mais trolls pra ir na casa dele. Tipo, o cara... Aqui dá pra entender também a polícia, né, velho? Pô, não tem como você ajudar o cara que tá chamando os trolls. É complicado, viu, cara? E também a polícia não pode parar de trabalhar pra ficar lá na casa dele esperando aparecer um troll. Complicado, realmente. Ele literalmente fazia vídeos e A lives polícia fez vista convidando grossa. trolls pra enfrentar. Não é nem que a polícia fez vista grossa. Certo. É porque é aquela coisa, a polícia não vai ficar esperando. Quando o troll aparece, ao invés dele ligar pra polícia, ele ia lá confrontar. Então, assim, não dá pra culpar a polícia, ponto final, né? Onde eu moro, aconteceu algo parecido. Foram invadir a propriedade do cara só pra rir. Mas ao invés de um rodo, o cara tinha um 38, então um dos engraçadinhos riu pela última vez. É, né? Deveria ser assim sempre, tá? Esse é o mundo ideal. Você vai dar uma invasãozinha só pra brincar, e aí o dono da propriedade dá uma brincada também, todo mundo ri, né? É isto. Ele mano a mano pra vir aqui, essas coisas. E os policiais e as autoridades eventualmente desistiram de ajudar ele. Sem a ajuda da polícia, ele decidiu que não poderia vencer a guerra contra os trolls. Pinkman mandou R$5. Pior ainda é os caras que acham isso engraçado. Por exemplo, alguns aqui do chat. Isso só dá mais munição pra esses trolls fazerem essas trollagens e saírem impunes. Situação complicada, cara. Verdade, quem é do chat aí que tá achando isso aqui engraçado, hein? Vamos sodomizar esse povo. É, lamentável, tá? Mas não adianta, sempre vai ter esse tipo de gente, tá? Sempre vai ter Zezinho, adoro a desgraça alheia. É isto. Permanecendo apenas na defensiva, o Dragon Lord passou a patrulhar sua vila com um pedaço de madeira, procurando por trolls. E em uma ocasião, atacou o carro de um casal aleatório ao acreditar que eles eram haters da internet, sendo que eles nem sabiam quem ele era e por que ele tinha batido no carro deles. Quando haters realmente apareciam na Caverna do Dragão, Rainer passou a revidar com uma mangueira. Mas enquanto essa guerra do Dragon Lord versus Trolls ainda estava acontecendo, ele fez um vídeo anunciando que estava vendendo pôsteres autografados por ele. E convidou os seus fãs para irem à sua casa para comprá-los. Então, vários trolls simplesmente se passaram por fãs só para conseguirem chegar perto dele Deus do céu, e avacalhar mais ainda. Embora o Drahen Game tenha ficado famoso na internet alemã pelas visitas e as peregrinações de trolls de todo o país... Os caras foram pintar a entrada de rosa, velho. Nossa, mas é muita falta do que fazer, velho. Olha, isso aqui não é uma criança não, velho. Isto aqui é um vagabundo. Adulto. What the internet alemã fuck, pelas visitas e as peregrinações. Você vê de que é uma trolls pessoa de tão todo doente o quanto país ele. Até a Caverna do Dragão, as trollagens online contra o Rainer ainda eram frequentes. A tática mais eficiente dos haters contra o Rainer eram as chamadas Peren, um termo para se referir às namoradas falsas do Dragon Lord. Os trolls simplesmente criavam várias contas falsas fingindo serem mulheres interessadas em namorar o Rainer, e ele quase sempre acreditava, enviando mensagens e fotos pessoais para essas contas dos trolls. Um dia, o Rainer... Por isso que sempre que aparece alguma mulher falando comigo na internet, eu já digo, sai daqui, macho velho. Né? Teve até uma que ficou bolada. Depois mandou um áudio dizendo, eu não sou homem não. Eu fiquei, puta que pariu, F. Mas é assim mesmo, né, velho? Acontece, às vezes o cara
se engana. É melhor ficar safe. Eu vou procurar o áudio depois, tá? F. Começou a mostrar em suas lives uma mulher que era supostamente a sua nova namorada. Ao contrário das outras, ela realmente era uma mulher. Aparecia com uma webcam e um microfone e tudo, e parecia que ele finalmente tinha encontrado o amor de sua vida. Uma certa noite, Dragon Lord convidou ela para uma live mais uma vez Não. e fez a ela uma proposta de casamento ao vivo. Viele haben ja gedacht, dass viele haben ja schon erraten, was ich fragen will, und es ist einfach im Prinzip ganz einfach. Ich sehe das momentan halt als extrem großen Liebesbeweis von meiner Süßen, von meiner Erdbeere. Also im Prinzip will ich dich hier live fragen, ob du mich heiraten willst. Você vê que o cara é completamente doido, né? O cara vive no lixão, conheceu a mina na internet, propôs ela em casamento sem nunca ter visto ela pessoalmente e chamou pra morar no lixão. Completamente doido, pô. A cabeça, o cérebro do maluco é completamente fora do normal, tá? Nicht unbedingt der romantischste Antrag, aber ja. Oh Mann. Ist das dein Ernst? Ja. Isso é um homem? Ou é tipo a irmã de um troll? Estou curioso pelo desfecho aqui. Schon? Und ich soll dir jetzt eine Antwort drauf geben? Prinzipiell hast du es ja schon getan. Es ist nur die Frage, ob du dazu stehst. Okay. Also Rainer, du bist ein anderer Mensch. Und mit besonders meine ich, du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Por quê, né? Por quê? Por quê? É tipo, cara, você vendo aqueles filmes de escola norte-americana, aí tem o nerdzinho, aí chega os caras, começam a bater no nerd, pega a cara dele, bota na privada, chuta ele, que... Por quê, velho? Né? O ser humano tem essa mania, não, porque eu posso. Porque eu posso, se eu posso pisar em alguém, eu piso. Lamentável, tá? Mas era óbvio. O cara é doente mental, galera. Ah, pô, como é que ele não percebeu? Ele é doente, cara. Esse cara é doente. Esse cara é um doente mental. Ele não tem um cérebro normal. Ele não iria perceber. Ele vive no lixo. Como é que ele vai desconfiar disso, pô? O cara é doente mental, pô. Não, mas ele deveria ter previsto. Não dá, cara. Não dá pra ele prever nada, porra. O cérebro dele é de uma criança de 5 anos de idade, pô. Ou pior, tá? A vida amorosa de Dragon Lord era o único aspecto de sua vida em que ele admitia ter um problema. Em suas lives, ele sempre afirmava ser inteligente, forte, bem-sucedido e que todos os haters tinham inveja dele, mas quando o assunto era relacionamentos, ele realmente demonstrava humildade e frustração com o fato de não ter uma namorada. Ele expressava essa frustração não apenas em suas lives, mas também em suas fanfics. Rainer chegou a postar diversas histórias eróticas envolvendo ele tendo relações com alguma mulher, com quase todas essas histórias contendo material envolvendo estudo
ou relações com indivíduos entre 4 e 17 anos de idade. E criou um canal em um site adulto, onde publicou vídeos dele tendo relações com bonecas infláveis e Entenderam agora que o cara é um completo lunático? Ou é normal um ser humano chegar nesse ponto aí de vida? Chegar na conclusão que isso aí é bom? inserindo objetos em seu traseiro? Ó! Em 2016, a Caverna do Dragão ficou sem luz. Rainer olhou para fora de casa e viu nada além da escuridão e mais um troll no seu portão. Naquele momento, ele já sabia o que tinha acontecido. Agora eu entendo os trolls. Pô, na moral, cara. Eu não vou lhe chamar de burro, tá? Mas eu vou desenhar, tá? Porque eu sou uma pessoa muito humilde. Deixa eu desenhar aqui. Isso é uma coisa que aconteceu em todos os vídeos do Menino Thomas, tá? Eu vou desenhar. Se o cara não entender isso aqui, meu chapa, parabéns, você não vai conseguir entender mais nada na sua vida, tá? Deixa eu desenhar aqui uma coisinha. Lá no vídeo do... Todos os vídeos do Menino Thomas tem esse cara que diz o seguinte. Ah, mereceu, tá? Vamos lá, ó. Eu vou desenhar uma coisa aqui chamada linha do tempo, tá? Ano 2000. Ano 2020. O cara do vídeo, ele vem sofrendo bullying, perseguição. Tá errado isso aqui, eu acho, mas foda-se. Bullying, perseguição nessa linha do tempo. E aí ele faz uma coisa criminosa nesse ano aqui, tá? 2015. E aí o cara diz o seguinte: ah, então ele mereceu tudo que ele passou. Tu consegue entender que a partir do momento que o cara começa a ter uma vida extremamente fodida, com perseguição, trollzinho, esculhambando a vida, zaralhando a vida dele, sem apoio psicológico nenhum, isso aqui é o que causa isso aqui? Ou tu acha que o futuro define o passado? Não, mereceu, porque no futuro... Porra, velho. Porra, cara. Realmente você tem problemas mentais também, tá? Você não consegue entender uma coisa tão simples, tá? Bizarro. Bizarro, 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 bizarro. Bizarro. Aquele troll deve ter cortado a luz da sua casa. Então Dragon Lord avançou contra ele, mas foi forçado a voltar para dentro de casa após o hater bater em seu braço com um pedaço de metal. Logo, Rainer descobriu que a luz não caiu, pois o troll sabotou algum poste da sua rua, apesar deles muito bem serem capazes de ter feito isso, mas sim porque Dragon Lord simplesmente esqueceu de pagar a conta de luz durante vários meses seguidos, acumulando mais de 15 mil euros em conta de luz, o equivalente de 95 mil reais. O auxílio do governo estava longe de ser o suficiente para pagar essa dívida, e ele não tinha mais o dinheiro de donates de lives, já que ele dependia do seu computador. Zoar, trollar um deficiente mental é pura covardia. É, mas geralmente é isso que fazem, né? Quase sempre é um cara assim, velho. Qual a dificuldade do chat entender que o cara é doente? O cara nunca recebeu o tratamento adequado, obviamente ia escalar de maneira pior. E nenhum troll fez isso por justiça social, só são canalhas. É. Não, então, mas aí é que tá. O troll é que nem todos os outros icebergs do Menino Thomas, tá? Os trolls, depois desse momento, é claro, né? Daqui pra frente. Ele diz, não, eu trolei esse cara, mas olha aí o que é que ele fazia. Não, cara, mas tu trollou ele antes dele fazer isso aqui, pô. Tu trollou antes. E mesmo que fosse pra trollar depois, você não tem que trollar, você tem que denunciar o cara pra ele ser preso e tal, né? Não é ficar fazendo tortura psicológica. Se for um crime muito absurdo, você quer ir lá resolver com suas próprias mãos, tá bom, vai lá, mete bala no cara, mas... né? Aí é outra discussão muito específica de um cenário que nem existe aqui nessa discussão desse cara aqui. Mas enfim. Enfim, os caras tentam justificar a coisa que não tem justificativa. Vamos seguir aqui pra ver se vai piorar, né? Deve piorar muito ainda, vai tá na metade do vídeo.
para fazer essas lives. Felizmente, ele ainda tinha um celular e acesso à internet e fez um vídeo onde anuncia uma vaquinha de 15 mil euros para pagar a sua conta de luz. Depois, ele aumentou a meta da vaquinha para 25 mil, dizendo que precisava de mais 10 mil euros para melhorar a sua internet, melhorar a segurança do Dragenshansa, consertar o telhado da sua cabana, transformar a cabana em uma tenda para vender seus pôsteres autografados e comprar um PC gamer. Infelizmente para Rainer, a vaquinha não acumulou os 25 mil euros e ele foi forçado a elaborar outro plano para pagar a sua conta de luz. Dessa vez, ele começou a spamar mensagens no Twitter pedindo ajuda de youtubers famosos da Alemanha, incluindo um homem conhecido como iBlali. Apesar de Dragon Lord ter até se empenhado para criar várias contas falsas para impulsionar os seus posts e o defender nas respostas de cada tweet, nenhum desses youtubers chegou a sequer reconhecer a existência de Rainer, com exceção de iBlali, que ao ser questionado por um fã sobre o Dragon Lord em uma de suas lives, iBlali disse que não sabia muito bem quem ele era, mas que ele parecia arrogante. Dragon Lord viu esse clipe e sofreu com uma mistura de fúria e tristeza, já que iBlali era um de seus ídolos. Contudo, ele não desistiu e elaborou um novo plano. Dessa vez, Dragon Lord planejou uma viagem até a cidade que iBlali morava, Colônia, para falar com ele em pessoa e pedir para participar de um dos desafios do seu canal, acreditando que se ele conseguisse um collab com iBlali, isso iria ajudar a sua situação financeira e trazer fama para o seu canal, e assim ele poderia pagar a conta de luz. Pela primeira vez em anos, o dragão saiu da caverna e iniciou uma viagem de carro, de Alt-Shauerbug até Colônia. Como que esse cara tem um carro? Simples, ele não mora no Brasil, tá? Simples assim, velho. Passando por vários hotéis no caminho, se fosse no Brasil não tinha não. Foi stalkeado por trolls que atualizavam sua localização atual na internet, pediram pizzas para o seu quarto, vandalizaram o seu carro e fizeram aglomerações em volta dos hotéis que ele se hospedava. Após uma longa viagem, Dragon Lord finalmente chegou em Colônia, apenas para descobrir que iBlali tinha saído do país para visitar o Japão. Rainer ficou extremamente raivoso com isso e fez uma série de tweets chamando iBlali de covarde e que ele tinha saído da Alemanha apenas para fugir dele. Ao retornar ao Dragenshansa depois dessa longa viagem, Rainer é mais uma vez provocado por um troll no portão de sua casa. Talvez por conta de toda a sua raiva acumulada após o fracasso de sua viagem até Colônia, Rainer avança contra o troll e parte para a agressão física contra ele. Pera aí. Questionamento interessante, tá? Até agora nenhum crime. Eu tava aqui pensando, mas eu não comentei. É crime? Moralmente é horrível, horroroso, não precisa falar isso não. Presta atenção na pergunta, tá? É crime os desenhos que ele fez aqui no Brasil? Na Alemanha deve ser outra legislação, mas aqui no Brasil é crime fazer este desenho, sei lá, e publicar em algum fórum da internet? Deve ser apologia, né? Não sei se é apologia, porque eu não tô incentivando ninguém a fazer, eu tô com a fanfic ali. Estranho. Deve ser bem complicado interpretar com a lei. Não, porque apologia é quando você incentiva, né? Não tô dizendo que tá certo, não. Tem que deixar isso várias vezes. Eu tenho que falar isso várias vezes, porque tem uns caras que é foda, né? Mas no caso dele, ele fez a... Tipo assim, não, vou fazer um desenho aqui meu, imaginando uma pessoa aqui, mas não tô escrevendo que isso aqui é bacana, não tô incentivando ninguém a fazer. Então, acho que é uma questão que vai ter uma interpretação ali, né? Se falar que há atos com pessoas vulneráveis já é crime, tá. É considerada apologia igual fazer música falando de crime? E por que os MCs não estão todos presos? Por que
100% dos MCs de funk carioca não estão presos, fazendo apologia ao crime. Todos os dias. Porque é interpretação, né? É o que eu tô falando. Apologia é a interpretação. Não, o juiz interpretou que isso aqui não é uma apologia, é só uma... Não sei o quê. Então, sabe, não é uma coisa definitiva. Não é Por exemplo, se ele pega uma criança e tem um ato real, não tem discussão. Não tem discussão, não tem interpretação. Crime, ponto final. O desenho é uma coisa mais subjetiva. Se ele tiver um advogado muito bom, ele consegue resolver, certo? Mas tá. Só queria saber se era crime, ponto final, sem interpretação, mas aparentemente não, né? Aparentemente não. Mas ok. Mas acaba perdendo um de seus dentes após um soco do hater. Após esse evento, Dragon Lord fez um vídeo falando do ocorrido, onde culpa a Iblali por ter perdido seu dente. Felizmente, ele conseguiu restabelecer a luz no Drachen Shanza após pagar um novo plano de energia pré-paga. Mas a sua situação de vida não melhorou nada, só voltou para estaca zero. Outra coisa que foi ficando pior conforme o tempo era o estado do Drachen Shanza, que de alguma forma foi ficando cada vez mais sujo e com uma estética pós-apocalíptica. Dragon Lord já tinha se tornado um meme eterno da internet alemã, com vários artigo 241B da CLT aduz que você adquirir, possuir ou de qualquer uma forma conteúdo envolvendo menores, seja eles fictícios ou reais, tá? A jurisprudência, que são os tribunais de justiça, entende que pode ser real ou não. Possuir o conteúdo já é crime. Agora eu me pergunto se na prática esta lei é aplicada, né? Porque assim, tá claro que não pode. Mas no Brasil tem jeitinho? Deve ter, né? Brasil é foda, mas ok, é crime, certo? É crime. Memes e até videogames sendo criados em volta da sua pessoa, com o mais icônico desses jogos sendo o tal Drachenlord Isolation, um jogo de terror onde você deve escapar de uma réplica 1 por 1 do Drachen Shanza, enquanto o Dragon Lord lhe persegue dentro da casa. Trolls também começaram a espalhar imagens de Raina pela internet toda vez que acontecia uma tragédia Só ou um complementando, tiroteio. é o ECA, não a CLT. Eu sou advogado, então tô misturando as bolas aqui. Jurisprudência são entendimentos das instâncias superiores, e eles já compreenderam que pode ser tanto conteúdo real quanto fictício, tá? Boa. Boa, vai explicando, tá? Olha aí, ó. Dá pra abrir o escritório já com o Estúdio Zero. Afirmando que ele era o responsável pelo atentado. Isso realmente chegou a enganar diversos jornais internacionais, que noticiaram Raina Winkler como o responsável por diversos ataques pelo mundo. Sosyal medyada saldırgana ait olduğu öne sürülen fotoğraflar da yayınlandı. Fala devagar. Evet, o fotoğraflardan bir tanesi şu an ekranlarınıza geliyor. İddiaya göre o saldırıdan kısa süre önce internette manifesto yayınladı. Hatırlayın, Yeni Zelanda saldırganı da. В общей сложности попали больше 30 человек. Этот расстрел устроил 18-летний гражданин Германии иранского происхождения. Вот предположительно его первое фото. Минувшей ночью полиция взяла штурмом его квартиру в центре города. Задержан отец преступника, его сейчас допрашивают. O alemão, ele tem uma certa semelhança com o russo, né? Nunca tinha reparado. Полиции говорят, что мотивы преступления совершенно неясные. A semelhança é que eu não entendo porra nenhuma, момент расправы выкрикивал странную... Em 2018, os haters elaboraram um plano para realizar a maior... Esse é russo? Caralho, eu sei muito, velho. Eu sei muito, tá vendo aí? Mas os dois se parecem, cara. Mas os dois foram russos? O quê? Os dois noticiários... Não, então, um alemão e o outro russo, tá vendo? Tem uma semelhança, né? Olha aí, ó. A trollagem da história do Drachen Game até então. Na Alemanha, existe um festival chamado Schanzenfest, que é conhecido por suas conexões com a extrema esquerda e por quase sempre resultar em caos e vandalismo. Nesse festival, é comum que as pessoas pichem as ruas, invadam lojas, ataquem policiais, e muitas pessoas são presas ou feridas todo ano por causa desse festival.
Os Trolls então iniciaram uma grande campanha... Peraí, eu perdi o contexto aqui. Eu tava pensando no alemão e no russo, tá? Calmou. Rebobinando. Até então... Na Alemanha, existe um festival chamado Schanzenfest, que é conhecido por suas conexões com a extrema esquerda e por quase sempre resultar em caos e vandalismo. Nesse festival, é comum que as pessoas pichem as ruas, invadam lojas, ataquem policiais. Isso é um festival? É que nem aquele filme Uma Noite de Crime, é? Filme Uma Noite de Crime, é? Você pode bater em polícia, pode pichar a parede, pode matar a gente, é isso? Bizarro, viu, cara? Que porra é essa, velho? E muitas pessoas são presas ou feridas. Alguém ou o Ministério Público precisa fazer uma queixa-crime para que comece o processo de investigação contra os funks e etc. Ah, mas com certeza alguém já fez e não deu em nada, né? Pô, com certeza, velho. Mas, enfim, né? É isso aí. Todo ano por causa desse festival. Os Trolls então iniciaram uma grande campanha e várias postagens pela internet anunciando que o Schanzenfest de 2018 iria ocorrer justamente na pequena vila de Alt-Schauerburg e no endereço de Rainer. Os Trolls até fizeram trailers para o evento, assim como camisetas promovendo o festival, que eles então venderam e distribuíram pela internet. Em agosto daquele ano, centenas de pessoas apareceram na vila de Alt-Schauerburg e começaram a festejar na frente da casa de Rainer. Geralmente, sempre que tem um Schanzenfest, a polícia local é imediatamente acionada para lidar com a multidão, mas a vila de Alt-Schauerburg era minúscula e o distrito dela nunca tinha lidado com algo assim. Meu irmão, tem que ser um policial muito casca grossa, viu, pra ir pro meio disso aí. Você estar no meio de um monte de doido, alcoolizado e drogado, é brincadeira, viu? No Brasil o poste mirra no cachorro, por isso os funkeiros são tão famosos e influentes praticamente acima da lei. É, tem também aquela coisa, né? Provavelmente eles, né, falaram aqui no zap do grupo da família que eles têm, né? Eles ajudam certos processos financeiros de pessoas muito ricas. E pessoas muito ricas estão ligadas ao governo. Governo, pessoas ricas estão ligadas também ao judiciário. Então é tudo, né? Tá todo mundo ali, um ajudando o outro, certo? Um ajudando o outro. Sempre assim, certo? Forçando as autoridades a pedirem reforços de policiais de outros distritos próximos. Quando os policiais chegaram no festival, eles criaram uma barreira para proteger a casa de Rainer, que estava fazendo um churrasco enquanto tudo isso acontecia. Como de costume no Schanzenfest, as pessoas do festival logo começaram a brigar com a polícia, que respondeu prendendo alguns indivíduos. Por que é liberado esse festival? Você tem um festival de gente que vai vandalizar as coisas, vai brigar com a polícia, e você manda a polícia lá. Cara, não sei. Que porra é essa? É o Brasil aqui? Não é liberado? E como é que a polícia já tava lá antes do evento começar? Ué, não tô mais entendendo. Antes do evento começar já tinha polícia lá. Sempre rola na mesma data, mas é ilegal. O cara anuncia na internet, ó, vai ter o evento aqui, tal. Por que a polícia já não desmantela antes de começar? Dá pra desmantelar. Assim que chega um cara, o cara já diz, ó, vai embora ou vai ser preso. Pronto. Ah, e a democracia? Exatamente, eu tô aqui protegendo os cidadãos logo que vivem aqui perto e tal, pra não ter briga. Esta é a democracia, tá? Esta é a liberdade. Você não faz o que quer, não, na casa dos outros. Mas, enfim, né? Não tinha polícia antes de começar. Denunciaram e eles foram. Tá, então pera aí. Então, denunciaram e aí a polícia chegou depois que já tava rolando. Tá. Ok. E jogando gato. É porque ele tinha mostrado uma foto antes aqui que deu a entender que a polícia já tava lá no começo do evento. Mas ok, eu entendi errado aqui. Lacrimogênio contra a multidão. E em retaliação, a multidão começou a tocar o
terror na vila de Alt-Schauerburg, vandalizando várias casas, estabelecimentos e até tentaram incendiar a floresta próxima. A multidão só se acalmou após vários dias de confrontos com a polícia. Assim, finalmente... Polícia alemã, primeiro mundo, polícia faz carinho, e depois libera os caras. No Brasil, meu irmão, era caixão. É isso que eu não tô entendendo até agora, velho. É isso que eu não estou entendendo. Vários dias contra a polícia. Vários dias? É aquela coisa. Provavelmente, eu imagino que isso aqui é o quê? Um monte de gente de família classe alta, certo? E aí a polícia não pode chegar metendo terror. Porque se fosse um monte de Zé Mané, não sei como é a polícia alemã, mas provavelmente seria bala, certo? E muita violência. Sei não. Ou então a polícia lá é muito da paz, né? Sei lá, cara. Tá estranho isso aqui. Nem no Brasil é assim, velho. Tentaram incendiar a floresta próxima. A multidão só se acalmou após vários dias de confrontos com a polícia. Assim, finalmente... Na Alemanha não tem crime? Isso aqui é o quê? Bizarro, velho. Esses filhos do bigodinho aí só servem pra perder guerra. Tirando isso, todo o resto que eles fazem ou é raiva pra outras pessoas ou é merda. No fim, tudo isso ocorre porque a Alemanha é bem de esquerda e a esquerda gosta de sair do eixo sociais. Caralho, mas tu generalizou tudo, né, velho? Todo alemão é isso. Todo alemão é de esquerda. Toda a esquerda é assim. Caralho, velho. Você gabaritou, tá? Gabaritou, tá? Boa. Vai generalizando. Finalmente marcando o fim do Schanzenfest. Esse evento ganhou destaque na manchete de vários jornais por toda a Alemanha. E Dragon Lord novamente viralizou e voltou aos holofotes do público. Rainer acreditava que essa atenção seria algo bom para ele, e que receberia a simpatia do público e que suas lives receberiam fardos donates com essa nova audiência. A realidade é que isso só piorou a situação do Rainer, já que mais pessoas foram expostas ao Drachen Game, e a quantidade de trolls visitando a sua casa só aumentou. Der war geil, Rainer. Bom, 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 bom. Willst du uns nachmachen? Komm her, sag uns was von an. Peraí, mas só um detalhe. O bom do donate anterior é que o nome do cara era Tio Sam. E a gente já viu vários icebergs piores do que esse que foram nos Estados Unidos, né? Então o norte-americano aí repete a mensagem, tá? Pô, esse cara não dá, velho. Aí conecta também com um vídeo lá dos adolescentes, tá? Que sabem muito sobre o mundo e a vida. Tá tudo conectado hoje, viu, bicho? Alles klar. Ihr habt doch keine Ahnung, wie das ist, ihr Wichser! Ihr habt doch keine Ahnung, Alter! Hör doch einfach auf! Ich will schon einen verfickten Tag in meinem Leben, Alter! Keine Stunde würdet ihr überleben! Ihr asozialer Wichser! Rainer, bist du jetzt immer noch unbesiegt? Também, como é de se imaginar, os vizinhos de Rainer absolutamente o odiavam. Lembrando, estamos falando de uma vila, numa zona rural, com uma população de 40 pessoas. A vila era muito pequena, e as pessoas que moram em um lugar assim são aquelas que buscam uma vida tranquila, ou têm alguma conexão emocional com o lugar. E para os aldeões da vila, Rainer estava arruinando tudo isso e destruindo a comunidade. Tipo assim, né? A culpa é dele também, porque ele chamou os trolls e tal, só que o cara tem problemas mentais. Então, assim, é complexo, tá vendo? Você não pode dizer que a culpa é dele, ponto final. A culpa é dos trolls, ponto final. A culpa é da polícia que não fez nada, ponto final. A culpa... Pô, é várias culpas, tá?
todo mundo tá errado nessa história aí, velho. Todo mundo. Em 2 de agosto de 2019, Dragon Lord estava completando 30 anos de idade. Ele não passou esse dia especial com a família, já que ela tinha se distanciado dele. E ele não passou esse dia com seus amigos, pois todos o deixaram. Ele não passou esse dia com a sua esposa, pois nunca teve uma. Ele simplesmente abriu uma live para passar esse aniversário com os seus, entre aspas, fãs. Eita. Que não existiam de fato. E eram apenas haters e trolls em seu chat, o xingando e spamando suásticas com a esperança de derrubar o seu canal. Nesse dia que devia ser especial, Rainer estava sozinho. E enquanto ele estava ao vivo nessa live de aniversário, mais um troll começou a provocar ele em seu portão mais uma vez. E Rainer simplesmente tem um surto e começa a chorar. Ach, was tue ich jemandem weh? Keiner von euch hätte die Stärke, die ich brauche. Keiner würde es nur einen Tag, geschweige denn 6 beschissene Jahre aushalten. Und doch wollte nichts anderes als mich zerbrechen sehen. Sag euch, das wird nie passieren. Halt! Deine Fresse! Jeder, der sich fragt, warum ich nicht aufhöre, das ist es wert. Weil jeder andere, der so angegriffen wird, dadurch sieht, dass man es kann. Ich werde mich niemals besiegen! Ihr habt's da drauf! Ihr seid nichts! Außer Scheiße! Agora sabe o que é foda, velho? E aí, como é que resolve isso aí, né? Cadê os adolescentes geniais? Porque é o seguinte, a solução pra esse problema, assim, eu sei o que eu faria se eu tivesse poder, certo? Mas eu sei que seria muito problemático. A solução seria o quê? Pegar o cara e internar, certo? O cara tá mal das ideias, óbvio. Só que ele não iria por vontade própria. Ele iria, é óbvio, você chega na casa dele e diz, ei, cara, assistente social. Não dá, tem que ser na força, infelizmente. Vai lá o assistente social, olá, amiguinho, vamos pra clínica, vai ter um psicólogo e tal. Ele vai dizer, vá tomar no cu, eu não tenho problema não. Essa é a resposta dele, tá? Tem que ser compulsório. É que ele virou figura pública a ponto de aparecer em jornal. Ele não teria uma vida de paz mesmo se fechar o canal. Aí depois que ele divulgou o endereço dele, é só ladeira abaixo. Não tem como resolver mais não. Tem como amenizar, mas resolver 100% não, tá? Então, aí é que vem, tá? Aí pega o cara e leva pra interna ele compulsoriamente. Aí lá vem a política, tá? Um absurdo, estão prendendo pessoas só porque elas têm decisões diferentes. Alguém iria meter esse discursinho, certo? É a mesma coisa, pronto, uma analogia boa aqui, Cracolândia no Brasil. Vai lá prender compulsoriamente pra tu ver os direitos humanos, os direitos internacionais, os direitos individuais, os direitos dos animais, os direitos. Então é foda. É a situação que você olha e diz assim, o governo devia ter feito o quê? Porque se o governo não faz, tá errado. Se o governo faz, tá errado. Devia ter feito o quê? Aquela coisa, né? Eu acho que deveria ser uma internação compulsória, mas isso iria dar uma merda do caralho. Se eu sou o presidente e digo, olha, tem que internar compulsoriamente. Eu sei que no outro dia, meu chapa, ia ser jornal mostrando que eu sou um louco, ditador maluco, insensível e os caralhos. E aí é uma complexidade absurda isso aqui, velho. Né? Enfim. Alegar que ele é um risco a si mesmo e aos outros.
Sim, mas sempre vai ter... Tipo assim, essa seria a solução, mas sempre vai ter uma porrada de gente que vai lacrar contra, tá? Sejamos realistas, esse é o iceberg mais triste que a gente já viu. Tá me sentindo mal com isso de verdade. Não é o pior não, tá? É porque você não viu os outros, eu acho. Não é o pior nem de longe, só se piorar mais ainda agora. Mas por enquanto, comparado aos outros, isso aqui é o básico. Keine Ahnung, wie schwer es ist, es durchzuhalten. A vida de Dragon Lord ficaria ainda pior a partir desse momento. Acontece que... Ainda pior é F. Durante os seus anos na internet, Rainer foi acumulando várias acusações criminosas e processos na justiça. Algumas de suas acusações incluem ter agredido seus trolls em diversas ocasiões, ter disparado um spray de pimenta contra um troll, dever milhares de euros em impostos que ele se recusava a pagar, e além disso... Imposto? Mas o cara vivia de auxílio do governo. É, né? Mesmo assim ainda vai ter um imposto ali da casa e tal. Rainer fazia streams na internet sem ter uma licença de broadcasting. Uma permissão do governo da Alemanha que é necessária para fazer conteúdo na internet, caso as suas lives tenham 500 ou mais telespectadores simultâneos. Ó, louco! Devido a tudo isso, Rainer foi condenado a 2 anos de liberdade condicional e alguns meses de serviço comunitário. Contudo, ele não foi capaz de prosseguir com seu serviço comunitário, pois todas as firmas de serviço comunitário da sua região se recusavam a aderir ele, acreditando que seriam alvos de trolls caso fizessem. E seriam mesmo, né? Eu posso estar enganado, mas existe a internação compulsória. Precisa ter um processo judicial antes e também um curador, que é a pessoa que ficará responsável pelos direitos do internado. Cadê o advogado do chat? Pois é, mas aí é que tá a burocracia empancando tudo, né, velho? O cara era 100% só falando sobre esse caso. Eu entendi que tu tá falando no geral, mas trazendo pra esse caso aqui. Quem porra que ia fazer esse processo judicial ia ser o curador dele? Só a irmã? Pô, ele expulsou a irmã e a mãe de casa, pô. Esse cara não tem absolutamente ninguém, velho. Ninguém. Tem só os trolls. Só. Assim, sabe? Tem situações que não é o ideal, mas a única opção é o Estado intervir, né? De forma agressiva até. Que seria o caso da internação compulsória sem ter ninguém. É isto. Ó, analisamos aqui, esse cara é completamente maluco e é isto, vai ser internado. Então, Rainer meio que se safou completamente e não teria problemas com a lei, desde que ele não cometesse nenhum crime enquanto estava em liberdade condicional. Alguns meses depois, Rainer cometeu uma série de crimes enquanto estava em liberdade condicional, ao voltar a agredir trolls em seu portão e ofender um grupo de policiais que ele mesmo tinha chamado para sua residência. Agora, Dragon Lord estava em uma situação extremamente perigosa. Pois na Alemanha, geralmente, qualquer um que é condenado por qualquer crime, enquanto já está em liberdade condicional, vai direto para a cadeia. E Rainer agora tinha que provar a sua inocência perante uma corte ou ser encarcerado. Antes de continuar, eu devo agradecer os membros do meu canal, em especial... Eu gosto muito da foto desse cara aqui, ó. Luiz NX, ó. Olha só coisa linda, velho. Na época da IA, na era da IA, cadê o filme? Um amor entre dois idosos. Cadê o filme, velho? Se eu soubesse mexer em IA, eu fazia. Os donos dos campos de arroz, já tem? Cujas doações generosas permitem que o meu canal continue ativo, mesmo diante as nuvens de gafanhotos em Phnom Penh. Eu também peço que você se inscreva no meu canal e, enfim, muito obrigado por todo o apoio e de volta ao vídeo. Em 2021, Dragon Lord foi julgado em frente de um juiz. Ah, é verdade, eu apareci, né?
Eu me inscrevi, eu assinei o canal dele, é muito bom. Eu pensei, pô, vou assinar, velho. Né? Aquele pequeno apoio. Muito bom, tá? Assinem aí. E no julgamento decidiu vestir uma camisa suja e rasgada do Slipknot, que era pequena demais pra ele e deixava a parte inferior de sua pança exposta. Ele não conseguiu provar a sua inocência, mas no fim do julgamento, o juiz propôs um acordo extremamente generoso. Rainer seria completamente inocentado de todos os seus crimes e receberia um curso de TI bancado pelo governo da Alemanha para que ele pudesse arrumar um emprego. É óbvio que não vai dar certo. O cara tem problemas psicológicos. Tu vai dar um curso de TI pra ele arrumar um emprego e os 1 milhão de problemas psicológicos que ele tem. Foda-se. Mas em troca, ele teria que se mudar de Alt-Schauerburg e parar de fazer lives na internet, já que o juiz acreditava que essas eram as fontes de seu problema. Rainer recusou o acordo, acreditando que a sua carreira na internet lhe faria um homem rico no futuro. Então, Rainer foi condenado a 2 anos na cadeia. Não foi um bom trato, né, cara? Tu quer ser preso por 2 anos ou fazer um curso de TI e parar de fazer live? Não vou parar de fazer live não, velho. Eu tomaria essa decisão também, tá? Porém, a história de Dragon Lord não termina aqui. Na Alemanha, após uma pessoa ser condenada, ela não pode ser encarcerada até que todos os apelos e recursos da defesa sejam respondidos. Então Rainer tinha mais uma chance de liberdade. Em 2022, Dragon Lord respondeu perante um juiz pela última vez nesse processo, e caso os recursos de sua defesa falhassem, ele seria enfim preso. O julgamento de Dragon Lord se tornou o principal evento de toda a internet alemã, com centenas de pessoas do lado de fora da corte festejando, bebendo cerveja e atrapalhando o julgamento. Uma das testemunhas que ia prestar depoimento contra o Dragon Lord, após ele ter disparado spray de pimenta contra ele, inclusive... A cara do filho da puta, velho. Bebeu uma garrafa de cerveja inteira antes de entrar na corte, o que resultou em seu depoimento sendo desconsiderado. Alguns minutos... A Alemanha também parece, pelo vídeo aqui, é uma bosta, né? A justiça alemã parece ser uma merda. Encontramos um país pior que o Brasil num quesito justiça? Porra é essa, pô? O cara vai alcoolizado no depoimento. É óbvio que o cara tava trolando o outro lá, incomodando, por isso que ele tomou spray de pimenta na cara. É óbvio. O que é que ele tava fazendo no cu do mundo na casa de um doente mental? O que é que ele tava fazendo lá? Que porra é essa, mano? Bagulho bizarro, tá? Depois disso, e enquanto o julgamento ainda estava rolando, esse mesmo homem saiu da corte, brigou com a polícia no local e acabou sendo preso. Isso ajudou imensamente na defesa de Rainer, apesar de literalmente existir evidência em vídeo dele atacando aquele cara com spray de pimenta. Por fim, Dragon Lord foi condenado a 1 ano de liberdade condicional. Em outras palavras, Rainer se safou novamente. Mas depois disso... Eu disse, esse país funcionava antes do século passado. Hoje é lamentável ver uma nação tão grandiosa sendo denegrida pela iaca da esquerda. E isso é só um pouco do podre deste lugar que aos poucos vira algo cabalístico. Será? É, pode ser, né? Mas não dá pra simplificar assim, pô. Tipo assim, o povo votou em quem? Né? Não dá pra você culpar o governo, ponto final. A não ser que você diga que foi fraudado a eleição. Aí já é outra questão muito mais complicada, tá? O povo vota em fulano, fulano faz merda, significa que o povo, né, é meio bobo. É isto. Ele não voltou para sua casa, pois havia a vendido. Em 2022, Rainer oficialmente anunciou que vendeu o Drachenschanze. O comprador foi o próprio governo do distrito que ele morava, que adquiriu o terreno dele com a condição que Dragon Lord se mudasse para longe de Alt-Schauerburg, e assim a vila novamente teria paz.
O curioso é que o governo comprou o Drahenshansa por 70 mil euros. Um preço muito baixo, considerando que, mesmo com o estado terrível da propriedade, ainda se tratava de um terreno enorme, uma localização boa, com várias estruturas dentro e tudo. E tipo, o Rainer poderia muito bem ter vendido aquilo por o dobro ou triplo desse valor. Então, em outras palavras, o próprio governo da Alemanha levou vantagem em cima do Dragon Lord. Como o terreno foi comprado com o único propósito de expulsar o Dragon Lord da vila, e a mera presença do Drahenshansa poderia continuar a atrair peregrinos, o governo local decidiu demolir a Caverna do Dragão. Ué. F. Ao invés de usar os 70 mil euros para alugar ou comprar um lugar novo, Rainer gastou quase tudo comprando uma caminhonete Ford Ranger azul. Foda. Tipo assim... Pô, burrão, né? Mas você espera o que desse cara? Você espera o que desse cara aí? O maluco é doente mental a vida toda. Aí tu dá 70 mil euros pra ele. Tu espera o quê? Que ele vai abrir um negócio e agora vai ser sucesso? Claro que ele ia fazer merda. Ah, sim, até ainda bem que foi um carro. Poderia ter sido pior, né? Ele poderia ter gastado tudo com um boneco ou com um disco de vinil, sei lá, velho. Com o intuito de morar na caminhonete e iniciar uma grande viagem por toda a Alemanha, onde iria fazer conteúdo na internet sobre essa aventura e, em teoria... E aí mostrou a placa, né? Para os caras quebrarem o carro. Pronto, galera, é isto. Agora os trolls vão detonar o carro dele e ele perdeu tudo, tá? Ele poderia despistar os trolls, já que ele não teria mais um endereço fixo. O plano do Rainer não funcionou por dois motivos. Primeiro, uma caminhonete Ford Ranger azul se destaca muito no meio de vários carros. E no fim, os trolls do Dragon Lord conseguiam rastrear e stalkear ele em tempo real por toda a Alemanha. Como? Ó. Mano. Porra, bicho, o cara tem que ser muito filho de uma puta pra fazer isso aí, velho. É. Meu Deus do céu, velho. O que vai sobrar pra ele no final das contas? Provavelmente nada, tá? Nada, 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 nem o carro. Verpiss dich, du Fenster! Junge. Segundo, e o principal, o Rainer esqueceu de renovar a licença de motorista dele. Então ele não conseguia mais dirigir o carro e foi forçado a vender. Com o dinheiro que ainda lhe restava, ele alugou um pequeno apartamento onde era perturbado por trolls e acabou se mudando para outro apartamento em outra cidade. Então foi atormentado por trolls de novo e teve que se mudar para outro lugar. E isso se repetiu várias vezes. Em 2024, Rainer começou a morar de favor em um apartamento no leste da Alemanha, cujo dono é um homem acusado de fazer lavagem de dinheiro de cartões clonados com lives no TikTok e também era afiliado ao Partido Nacional Democrático da Alemanha, um partido neonazista. 2024 também foi o ano que Rainer sofreu mais uma acusação criminosa. Dessa vez... A questão é por que esse cara alojou esse maluco, né? O que foi que esse maluco... O que é que ele tinha a oferecer pra esse cara? Mais grave que todas as outras? Eu não posso dizer com absoluta certeza se isso é verdade ou não, pois até agora não houve nenhum julgamento e as investigações ainda estão em andamento. Mas Rainer foi acusado de ter tocado inapropriadamente em uma criança de 3 anos. Após essas acusações... Agora é foda. É foda porque o cara que tem tantos trolls há tantos anos
Pô, como é que vai... sem prova, como é que vai... Não sei se tem, né? Fica complicado, né? A coisa mais fácil do mundo é um troll fazer essa denúncia falsa. Significa que é falso? Não sei. Não sei não, viu? Mas é foda. Rainer se mudou do apartamento do clonador de cartão e começou a alugar outro lugar. Que então foi perturbado por trolls, daí teve que se mudar de novo e... agora é o momento que alguém vai dizer o seguinte, tá vendo como ele mereceu tudo? Tá vendo como ele mereceu tudo que ele sofreu? Sim, ele mereceu tudo que ele sofreu, tá? Esse é o momento, galera. Né? Porque tem uma acusação disso aí. Efetivamente reiniciando esse ciclo. Esse período também é marcado por uma grande escassez de lives e conteúdo do Dragon Lord. No passado, era comum o Rainer ficar várias semanas sem postar conteúdo, geralmente inventando desculpas esfarrapadas para justificar o hiato, como a vez que ele afirmou ter parado de fazer lives pois estava doente com sarapintose, uma doença fictícia do universo Harry Potter. Mas em 2025, essa escassez de conteúdo é maior do que até nos piores hiatos de antigamente, o que é algo muito bom para Rainer, pois, como dito antes, eram as suas lives e comentários na internet que atraíam os trolls. Dito isso, também em 2025, Dragon Lord criou seu próprio servidor de Discord, que já foi hackeado e derrubado diversas vezes. Os caras até Nesse hoje, servidor, Rainer anunciou a fundação da sua própria religião e seita religiosa. Nessa nova fé, Rainer prega que elfos, gnomos e seres da floresta existem na vida real, assim como outros dogmas de religiões pagãs e nórdicas, e também que a idade de consentimento deve ser mais baixa. Hoje em dia, eu acho interessante que o cara faz isso publicamente, o governo, foda-se. É que nem o Christian lá e o outro, que nem todos os outros icebergs. O cara tem sérios problemas mentais, ele dá todos os sinais de que ele é um grande... Ele tem um potencial gigantesco em fazer uma merda enorme. Mas a galera tipo, pô... Deixa ele fazer. Primeiro ele tem que fazer pra depois a gente prender, né? Rainer passa todos os seus dias apenas em um servidor de Discord, pregando a sua nova religião e conversando com trolls disfarçados de seguidores. A sua saúde mental está em seu pior estado até então, e seu hobby por heavy metal foi substituído pelo simples desejo de apodrecer em um quarto escuro. Boa. Bom vídeo, né? História triste, F. É isto, grande menino Thomas, tá? Canal de qualidade. Só tem a musiquinha agora, né? É isto. É a liberdade de expressão. Cara, eu vou dizer uma coisa, viu, bicho? Uma das piores coisas que aconteceu no mundo, eu acho, é essa discussão sobre liberdade de expressão, tá? Tipo assim, os caras não conseguem entender, velho. Os caras não conseguem entender esse conceito. É impossível. Eu não vou nem desenhar porque não adianta. É um conceito que não adianta desenhar. Não adianta fazer nada. É impossível colocar na cabeça do brasileiro o que é isso, tá? Não dá. Não dá. Eu vi um post esses dias. Cara, é incrível, velho. Um cara fez um Twitter. Não vou nem citar nome, porque senão, né? Um cara fez um Twitter dizendo o seguinte: olha, galera. Estava escrito isso no Twitter, tá? Por que ninguém apaga esse cara aqui? Né? Apagar no sentido de, né, uma pessoa pública. Duas pessoas públicas, certo? Por que ninguém apaga esse cara aqui? E aí os comentários é a liberdade de expressão dele, cara. É a liberdade de expressão. Ah, né? É isso aí, tá? É livre, tem que se expressar livremente dessa forma, tá? Bostileiro não dá, cara. É um pseudo-humorista. É isso aí, né? Os caras não entendem, velho. Não dá.